Capítulo 104. Meu ato foi tão ruim assim. Esse homem tinha mais de 2 metros de altura e era muito forte. Seus músculos encheram a armadura de couro, como se estivessem prestes a explodir. Ele estava lá, como um urso, como um muro gigante. O jeito que ele olhava para Fei era como um gato olhando para um rato. Com um sorriso no rosto, ele não escondeu sua expressão de brincadeira. Havia razões para ele fazer isso. A partir da informação que ele recebeu, o pequeno rei na frente dele era apenas um guerreiro de 3 estrelas. Além disso, o Kocha estava desconfiado que o misterioso guerreiro de 4 estrelas era aquele cara na frente dele, mas ele não considerava essa hipótese. Ninguém neste mundo poderia avançar para a classificação de 4 estrelas, a partir da classificação de 3 estrelas, em menos de meio mês. Isto era impossível. Portanto, quando a Obina ordenou que ele testasse a força de Fei, ele seguiu Fei e não se preocupou em esconder sua própria força. Em seus olhos, o fato de que Fei o levou até este beco era como um inseto pulando numa teia de aranha. Mas antes de testar a força desse rei idiota, ele tinha a intenção de desonrar a dignidade deste rei que parecia ser majestoso. Ele era um pouco anormal quanto a isso. Nada era mais emocionante para ele do que arruinar os mais altos nobres e reis. Portanto, enquanto ele estava falando, ele não escondeu sua força em nada. Não demorou muito para uma nuvem de energia voar em direção a Fei. Ela continha poder suficiente para abalar a terra. Onde quer que a energia amarelada passasse, tudo era banhado com uma camada de amarelo. Nesse ambiente, esse homem poderia controlar todo o solo e rochas no alcance de 140 metros. Ele era um mestre do atributo terra. O seu nome era Exen. Sua força foi classificada como sendo o número 3 no reino de Trace. Usando suas próprias mãos, numerosos crânios foram esmagados em pedaços. Eles pertenciam a crianças indefesas, belezas encantadoras, anciãos respeitáveis, cidadãos pobres, nobres, e mais ele foi até condenado por matar um príncipe do reino de Trace. Era uma obra-prima que ele nunca poderia esquecer. Ele deixou aquele pequeno príncipe de 6 anos chorar por 10 dias e 10 noites antes de morrer. Aquela pobre criança, quando morreu, não tinha um osso sequer em seu corpo que estava intacto. Naquele momento, seu corpo já havia se transformado numa pilha de fedorenta pasta de carne preta. Exen transformou o crânio do príncipe num copo de vinho e levou-o com ele, usando-o para beber. Rapidamente, Exen viu a cena que ele queria. Depois de demonstrar um pouco da sua força, a confiança do rei derreteu como gelo no fogo. Seu rosto mudou de cor e sua confiança se transformou em pânico. Além disso, ele tentou acalmar-se, mas Exen viu a perna do rei tremer como um louco. O rei já estava olhando ao redor e observando o terreno, tentando encontrar a melhor oportunidade para escapar. Este rei idiota era o lixo que ele imaginava. Você quer fugir? Exen deu um passo à frente e a expressão de brincadeira em seu rosto se tornou ainda mais óbvia. Quem é você? O que você quer fazer? O rei perguntou numa voz trêmula. O que fez Exen louco foi que esse cara cobriu o peito com as mãos, como se Exen estivesse prestes a fazer algo inapropriado com ele. Depois de ver isso, ele estava mais confiante com seu palpite. Ele mastigou um caule de grama que ele colocou em sua boca e sussurrou as palavras entre seus dentes com desdém. Cara, papai aqui é um assassino. Vou matar alguém se o preço estiver certo. O que você acha que eu estou querendo fazer aqui? Ele tentou assustar o rei infeliz ainda mais. Você matar-me matar? O pequeno rei tremia como um coelho tímido. Ele gritou enquanto seu rosto ficava pálido. Ele olhava para aquele homem em estado de choque. Você sabe quem eu sou? Eu sou o rei de Chambord. Você ousaria matar um rei? Idiota. Exen era preguiçoso demais para dizer algo mais ao pequeno rei. Algumas pessoas não tinham nem mesmo a autoconsciência básica e viviam no mundo que construíram para si mesmas. O privilégio com que nasceram os tornou arrogantes. Não sabendo que sem seu privilégio, eles não eram nada. Quão triste era isso. O pequeno rei na minha frente é esse tipo de pessoa ingênua e triste. Exen aproximou-se passo a passo.
Ele definitivamente não ia matar esse pequeno rei. Afinal, este rei era uma parte importante do plano que estava prestes a iniciar. Se o rei morresse, isso iria destruir o plano dessa pessoa, e ele não poderia lidar com isso. Tudo o que ele queria era apreciar a cena de um rei debatendo-se e chorando na frente dele. Ah, você, não se aproxime o que você quer. O pequeno rei deu muitos passos para trás. Seu rosto estava pálido como um pequeno coelho que foi empurrado para um canto morto por um lobo grande. Ele perguntou cautelosamente: por que você quer me matar? Quem te enviou? Diga-me, deve haver algum mal-entendido. Erskine se aproximou cada vez mais. A chama amarela tremeluzia em torno dele. A força de um guerreiro de 4 estrelas de atributo terra foi totalmente exercida. Onde quer que ele pisasse, até mesmo a rocha dura se tornaria um líquido espesso, como se transformasse num pântano. Este era o poder de um guerreiro de 4 estrelas. Ele poderia mudar o ambiente e criar um campo de batalha que fosse o mais adequado para ele. Quem o enviou aqui? O pequeno rei tremia ainda mais. Sob a intenção fria e assassina, sua consciência parecia desmoronar e era a única coisa que ele estava gritando. Infelizmente, não importava o quão excessivamente confiante Erskine era, ele não iria responder quaisquer perguntas. Afinal, ele não ia matar o rei. Mas neste momento, algo estranho aconteceu. Quando Erskine estava a menos de 10 metros do rei, sua expressão mudou. De repente, viu a expressão do rei trêmulo mudar de pânico para decepção. Sim, era a mesma decepção que as crianças mostram quando não conseguem qualquer consolo de seus pais ao chorar ou fazer uma birra. Antes que ele pudesse reagir, ouviu o pequeno rei soltar um suspiro e dizer: "Merd, isso não é divertido. Eu não consegui nada de útil com isso. Ei, Black, me diga, meu ato foi tão ruim assim?" Vang. 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 O grande cão preto que estava oculto atrás de Fei bocejou e latiu aborrecido. Seus grandes olhos brilhantes olhavam para Fei, como se estivesse instigando. Vamos voltar ao palácio. Depois que você terminar rapidamente isto, eu não tive nenhum jantar ainda. Seja o que for. Fei olhou para Erskine, insatisfeito. A expressão tímida estava longe de ser encontrada. Ele imediatamente se transformou de presa em predador. Seus dedos estalaram quando ele segurou firmemente o punho, agitou sua mão e disse: "Se você não está disposto a cooperar, então eu vou mudar meus métodos. Vou deixar meus punhos falarem." O rosto de Erskine ficou frio e ele disse com uma voz desdenhosa: "Só você?" Fei não disse nada. Ele começou a dar um passo à frente. O rosto de Erskine logo ficou feio. Cada passo que Fei dava, a poderosa aura que seu corpo emitia se tornava mais forte. A sensação cresceu a partir do pico de 2 estrelas para cima. Quando Fei deu seu 5º passo, a aura não era mais fraca do que aquela sensação emitida pela energia de atributo terra do guerreiro de 4 estrelas Erskine. Embora não houvesse chamas flamejantes, essa aura explosiva deu a Erskine uma sensação de perigo. Eu fui enganado. O coração de Erskine disparou. Foi neste momento que ele soube que ele estava fedido. Ele pensou que ele tinha o domínio desde o início e estava rindo do rei por não ter suficiente autoconsciência, mas quem imaginaria que este rei estava fingindo e que o maldito cão estava assistindo o drama? Especialmente aquele cão preto gigante, com o olhar desdenhoso, lhe fez sentir como se não fosse nem mesmo digno do cachorro. Você está morto. Quando o sentimento de inferioridade surgiu e a arrogância em seu coração foi desafiada, Erskine caiu num estado de total violência, como se o ânus de um urso fosse violado com um pau por alguém. Ele rugiu quando a energia amarelada disparou por toda parte, tal como uma lâmpada de alta potência, e iluminou todo o beco escuro. Então, seu corpo se transformou em uma bala e voou em direção a Fei enquanto ele lançava um soco. Fei deu um passo à frente e respondeu o soco com um soco. Bum! Os punhos se encontraram no ar. Neste momento, parecia que até mesmo o tempo parou. Então, em seguida, todo o beco começou a tremer e aquela chama amarelada começou a rachar. Uma pequena onda visível apareceu nos punhos de Erskine e se moveu para seus braços. O que seguiu a onda foi uma série de ruídos de ossos se quebrando.
Então, o corpo de Erskine já não era o mesmo. Era como um saco inutilizado. Ele se contorceu e voou para trás numa velocidade que era mais rápida que sua carga inicial. Sangue espalhando por toda parte.